Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Neste episódio, vamos falar de uma história brasileira de bibliotecas e de formação de leitores. Vamos falar da criação de instituições de cultura no Brasil do século XIX e de cidadania, numa sociedade com diferenças de classe e cor. Também chegaremos à cena editorial contemporânea, quando começam a ocorrer as transformações importantes e significativas. Estão nessa conversa a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e autora de dezenas de obras. Eu vou citar aqui as que têm a ver com a nossa conversa. A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, As Barbas do Imperador, Brasil, uma Biografia, Lima Barreto, Triste Visionário. Eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, é também intelectual pública bastante ativa nas redes sociais e de grande repercussão. O outro convidado é o bibliotecário, editor e escritor Wagner Amaro, mestre em biblioteconomia pela Unirio e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio de Janeiro. O Wagner é um dos fundadores da editora Malê, que se dedica desde 2015 à publicação de autoras e autores negros no Brasil. Em 2018, ele lançou o livro de contos Eles. Em 2021, infantil Mandiza e Vovó Alegria, e a coletânea de poemas Os Dias em que Não Te Vi. E neste ano de 2024, está chegando às livrarias, o livro que resulta de sua tese e se chama Vidas Negras, Vidas Literárias, de 1978 a 2020. Muito obrigada por estarem aqui, uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Eu queria começar a nossa conversa falando de bibliotecas. E a gente está aqui numa super biblioteca, a Biblioteca Parque Vila Lobos. Lília, em A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que é um livro que você assina também com Paulo César de Azevedo e Ângela Marques da Costa, você conta como que foi esse grande acontecimento para a história brasileira, né? Quer dizer, o Dom João VI ele tem que vir, ele tem uma biblioteca impressionante, quase que essa biblioteca não chega, acaba chegando e vira depois a nossa Biblioteca Nacional. Eu queria que você relembrasse essa história. Bom, essa é uma história muito bonita, toda pesquisa muitas vezes começa com um documento e a pergunta que a gente faz ao documento. Então, nós achamos um documento, eu achei, na Torre do Tombo, e nesse documento, o bibliotecário da Biblioteca da Ajuda, que era a Biblioteca Real também, reclamava com o seu governo, que já tinha escapado para o Brasil, fugido para o Brasil, né? Estamos nos tempos de Dom João e da invasão francesa, e ele reclamava que os livros continuavam lá e que vários caixotes de livros teriam ficado no porto e que, por sorte, os franceses vieram procurar a Bíblia Mogúncia, que é a Bíblia de Gutenberg, e como eles não eram letrados nos livros, eles levaram outra. Então, eu vi aquele documento e falei, gente, o que é isso? Mas aí a pesquisa nos levou a um caminho muito mais complexo. Ou seja, a biblioteca virou item de querela entre Brasil e Portugal e foi o segundo item da dívida que o Brasil teve que pagar para Portugal e assim financiar a nossa emancipação política. E o que é muito interessante é que essa era uma biblioteca dos reis, né? Então, era uma biblioteca no contexto da enciclopédia, então era uma biblioteca super variada, com muitas raridades que se expressavam não só nos livros do século, da época da impressão, né, da época de Gutenberg, mas também em gravuras, telas. É uma biblioteca impressionante. Então, o Brasil pagou a sua independência com livros. E também, o que vale a pena a gente pensar é que, nesse contexto, o Brasil ficou, se a gente pensar no contexto americano, nós tínhamos a maior biblioteca, em termos de volumes e também de valor, de todo o continente. E com 3 Bíblias Mogúncias, só para dar um exemplo, e a Biblioteca dos Estados Unidos nos escrevendo para mim não, né? Mas enfim, as autoridades, pedindo uma, tipo, vocês não vão arranjar uma para nós, não emprestamos. Então, todo o argumento do livro tem a ver com o tema da nossa conversa aqui, né? Da importância dos livros como um valor simbólico fundamental
e como os livros representam e simbolizam vários projetos de emancipação. E essa negociação, depois que os livros já estão aqui, que o Brasil se torna independente, é esse caminho para se tornar a Biblioteca Nacional? Isso também demora muito. Em primeiro lugar, é muito interessante que durante a pesquisa, o governo, os portugueses, de uma maneira geral, diziam que não tinha essa história de nós termos pago uma conta. Mas eu encontrei um documento que dizia que nós pagamos. E se esse documento não estava no Brasil, tinha que estar em Portugal. Então, nós achamos o documento na Torre do Tombo, né? Não podemos dizer mais nada. Mandar devolver os livros. Porque, enfim, o que aconteceu? Os livros acabam ficando por aqui. O bibliotecário que veio junto com a Real Biblioteca reclama muito, diz que não podia ficar de jeito nenhum, tenta fazer uma batalha entre os países, não consegue também, porque pagamos muito caro pela biblioteca, caríssimo, quase metade da dívida pública brasileira, e nos endividamos com a Inglaterra. Depois disso, os livros ficaram retidos numa sala menor, passaram para a Biblioteca Nacional. Essa já é uma história mais tardia, já do começo, final do Império, começo da República. E o que acho muito interessante é como, de Real Biblioteca, ela vira Biblioteca do Império, e depois Biblioteca da República, e depois Biblioteca Nacional. Eu gosto muito de pensar nessa associação entre a ideia de um Estado que se faz representar a partir dos seus livros, né? Então, é uma história totalmente vinculada à gênese do Estado Nacional Brasileiro. A gente tem que lembrar mais disso, né? Todos os dias. Muito mais. E a gente tem que consultar muito mais, porque o Brasil tem uma biblioteca sensacional para documentos inquisitoriais, para documentos estratégicos, para documentos políticos, para documentos de costumes. Tem incunábulos sensacionais que ensinavam como era uma biblioteca também da corte. Então, ensinavam como é que os príncipes deviam se comportar num baile. Então, tem passos de dança, tem instrumentos de música. O acervo de gravuras é impressionante. O acervo de viajantes é fundamental. E ela ainda não tem a visitação que deveria ter. Wagner, a gente tem uma primeira história de bibliotecas em conventos, mosteiros, colégios religiosos. Também as bibliotecas particulares ali de padres, homens das leis, de medicina. Mas somente a partir mesmo dessa Biblioteca Nacional e de toda a movimentação intelectual que a gente tem depois do século XIX, XX, que a gente passa a ter a biblioteca pública, né? Queria que você contasse essa história, você que também é bibliotecário, contasse um pouco essa história. Só vou comentar um pouquinho sobre esse bibliotecário, o quanto essa história me emociona. Sempre que eu leio de um bibliotecário que ficou cuidando desse acervo, a preocupação dele com o acervo para que esse acervo chegasse até a gente e seja um acervo tão importante para o Brasil. Sim, então esse novo prédio da Biblioteca Nacional é de 1910, não é isso? E antes a gente tinha já existia a Biblioteca Pública da Bahia, que é anterior a esse período, mas ainda eram bibliotecas públicas muito distantes da noção de biblioteca pública que trazemos hoje. Essa noção de biblioteca pública, eu acho que ela começa muito mais a ser formada ali no Estado Novo com o Instituto Nacional do Livro. É ali que a gente começa a pensar numa biblioteca pública que, de fato, garanta acesso a todos, mas não só isso, os acervos das bibliotecas até então, eles eram muito voltados para uma literatura europeia. É o Instituto Nacional do Livro que começa a pensar no autor brasileiro, que é essencial, assim, e enriquecer esses acervos com essa autoria. Esse instituto ele vai modificando de acordo com as suas gestões, mas ele existe durante muito tempo. Ele vai até a Constituição, ele vai até, né, quando a gente de fato tem uma outra visão sobre bibliotecas. Mas ele tem essa função primordial de democratização do acervo, de um acervo que é um acervo que valoriza a literatura brasileira e de enriquecimento desse acervo. As estatísticas elas mostram quanto que, a partir do Instituto, esses acervos cresceram. Então, eles cresceram de maneira assim, mais de 100%. Cada biblioteca passou a receber esses acervos a partir disso. Então, essa noção de biblioteca pública, eu acho que ela vem mais desse período do que do período anterior, embora já existissem bibliotecas públicas que eram muito mais formadas por doadores de acervos pessoais.
que se uniam e formavam uma biblioteca pública, que essa é a história da Biblioteca Pública da Bahia. Essas compras, né, públicas para abastecer as bibliotecas, elas são muito recentes, dos últimos 30 anos, talvez? Como um programa de governo, sim. Mas elas já existiam. Mas como um programa de governo, elas são recentes. O que a gente pode falar da propina não é que era a prática que existia no século XIX, que já Portugal trouxe para cá. Que propina era que todo livro editado precisava ter um exemplar doado para a Biblioteca dos Reis, na época, depois a Biblioteca Nacional. Interessante o nome, propina, né? Daí vem esse nome. E que hoje chamamos de depósito legal. Depósito legal. O nome não ficou bem, né? Não. Agora, é também interessante pensar em biblioteca pública e biblioteca nacional, porque eu acho que existe alguma confusão ainda, assim, no senso comum, em relação à função da Biblioteca Nacional, né? A função da Biblioteca Nacional é guardar a memória de um país. E a gente vê, às vezes, as pessoas dizendo, mas a Biblioteca Nacional deveria ser muito mais aberta. Mas não, né? Essa é a função da Biblioteca Pública. A própria Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, ela tem um segmento, que é a BEC, que é o segmento da Biblioteca Pública que atende estudantes e tal. Então, essa distinção também é importante a gente ter. Lília, nesse século XIX, vão surgir instituições muito importantes na formação cultural, intelectual do país. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia Imperial, o Colégio Pedro II, que são temas que você aborda no seu livro sobre Dom Pedro II, né, que é o nosso monarca nos trópicos. Quem que formava essa intelectualidade e o que eles pensam? São instituições muito definidoras desse Brasil aí, que começa o século XX e que também é um Brasil racista, né? Eu queria que você lembrasse um pouco que instituições são essas e como elas são definidoras, né, do nosso país. Teve um livro anterior, que na verdade foi minha tese de doutorado, que se chama Espetáculo das Raças, onde eu comecei a mapear essas instituições todas e estudei os institutos históricos de uma forma geral, não só o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o primeiro, então logo se denominou brasileiro, né? Os outros ficaram danados e foram logo correndo. Na Bahia é Instituto Geográfico e Histórico da Bahia para fazer diferença. E no Recife, em Pernambuco, é o arqueológico, né? Então eles vão inventando distinções. E São Paulo, como você vai criar o seu Instituto Histórico no começo do século XX, vai forjar a imagem do bandeirante, né? Como um símbolo dos paulistas, enfim, sem falar do lado ruim dos bandeirantes, que eram apresadores de escravizados e de indígenas. Mas eu estudei também os museus de etnografia, que eram museus muito atrelados a um saber evolutivo e evolucionista, as faculdades de direito, muito vinculadas a um saber bastante positivista, francês e alemão, no caso de Recife, e as faculdades de medicina. As faculdades de medicina, eu me refiro à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, que tinham, sobretudo, a da Bahia, que criou a Escola Tropical, que é uma escola liderada pelo professor Nina Rodrigues, né, e que difundia o darwinismo racial. Então, nós temos aí uma gama muito grande de instituições com pensamentos afinados e não tão afinados. O que vai acontecer, sobretudo, no segundo reinado, no contexto de Pedro II. Pedro II fazendo uma espécie de espelhamento de Luís XIV, em vez de falar o Estado sou eu, ele dizia a ciência sou eu. E eu lembro quando eu defendi o meu doutorado, eu falava assim para mim mesma, se a banca não perguntar sobre Dom Pedro, eu vou estudar, porque eu sabia que era a outra instituição que faltava, a monarquia. E, de fato, quando Dom Pedro assume esse lugar de monarca cidadão e tudo mais, ele vai custear os historiadores para fazerem a memória da monarquia, como já chamou a atenção Wagner, uma memória muito europeia, muito masculina, muito principesca, muito romântica. E ele vai financiar também, para que os documentos venham ao Brasil, é esse momento que, enfim, se investe para que a Carta de Caminha chegue como o primeiro documento do Brasil, e vai atuar, sobretudo, nessa esfera dos institutos históricos. Mas ele não tem tanta ingerência nas faculdades, né? Nas faculdades de medicina e nas faculdades de direito, onde, com o final da escravidão, vai vicejar um pensamento muito racista, né? Esse é o contexto do darwinismo racial,
o darwinismo racial pressupunha que existiriam diferenças tão abismais entre duas raças que seriam como um cruzamento, esses termos não são meus, desculpe o mau gosto, mas são de época, entre o cavalo e uma mula. Tanto que eles acreditavam que o produto desse cruzamento era um produto degenerado. Esse conceito de degeneração era oposto ao outro conceito do evolucionismo, que era o de perfectibilidade, ou seja, que as diferentes raças caminhavam para um nível de perfeição. A gente sabe que no topo estaria a Europa e na base os indígenas e os africanos. Então, eu não estou dizendo que não era um pensamento racista, mas havia a perfectibilidade. No caso do darwinismo racial, o suposto é que uma nação de raças mistas estava condenada ao fracasso, né? Então, esse era muito o ambiente que predominante no momento do final da escravidão, e nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, tendo recebido mais da metade dos africanos que foram obrigados a sair de seu continente, levados à força, e teve escravizados em todo o seu território, e esse foi o último país com uma lei muito conservadora, né? Não há mais escravos no Brasil. E, em seu lugar, então, em lugar vamos dizer assim, do direito costumeiro, se instaurou essa teoria de que a natureza falava mais do que a humanidade e que a biologia sabia que os homens nasciam desiguais, né? Então, tanto que nos primeiros anos da República havia um dito popular que era mais ou menos assim: para os brancos a igualdade, para os homens negros nada, né? Wagner, daí a gente chega num ponto muito interessante, que são novas pesquisas e reflexões sobre os letramentos negros, né, que trazem uma história que a gente não conhecia tanto, que é, primeiro, o conhecimento, o letramento, quer dizer, a alfabetização, enfim, que acontecia já na África, né, de grupos, comunidades que já tinham conhecimento da leitura e da escrita antes mesmo de seus senhores quando chegavam aqui no Brasil. Toda a movimentação que acontece de sociabilidade a partir também de trocas de textos escritos, né? E que são esses documentos que vão contribuir, por exemplo, para as revoltas, né, escravas, as rebeliões. E também um país de leitores negros, né, sobretudo no final do século XIX e começo do século XX, que vai resultar em, por exemplo, romancistas como a Maria Firmina dos Reis, um poeta como Luiz Gama. Eu queria que você recuperasse um pouco essa história para a gente, dando gostinho aí dessa literatura nova que está surgindo. Essa história realmente é muito interessante, principalmente pela forma como ela foi... Eu não gosto muito da expressão apagada, porque se tivesse sido apagada não estaríamos falando sobre ela agora. Mas a tentativa de invisibilizar essa história da relação dos negros e dos negros escravizados com a leitura e a escrita. Se a gente pensa em figuras como Francisco de Paula Brito, que foi, né, considerado como o maior editor do Brasil, isso no século XIX, isso já é uma amostra, quer dizer, como você tem um editor negro na primeira metade do século XIX, quer dizer, que país é esse? Que complexidade que tinha o Brasil nesse período? Sendo um pouquinho mais específico sobre como esse letramento se dava, ele ocorria tanto, e é bom pensar em letramento porque a gente está falando de figuras que estavam fora da educação formal, porque a lei proibia que estivessem dentro da escola, né? Acho que só depois da lei do ventre livre que isso passa a ser uma questão. O que a gente vai fazer com os escravizados, os filhos libertos, né? Como vamos educar os filhos libertos? Mas até então, quer dizer, a gente pode pensar nas aulas públicas, né, que os escravizados participavam. A gente pode pensar nos escravizados de ganho que tinham alguma renda, que pagavam aulas particulares. Então, a gente tem como exemplo também os malês, recuperando um pouco o que você citou, que quando eles vão dar os testamentos depois de serem aprisionados, depois da revolta dos malês, e eles afirmam que já conheciam os códigos da África. Então, eles não aprenderam isso aqui no Brasil. Então, já trouxeram esse conhecimento. Né? Nos amuletos tinham textos, foi encontrado um livrinho malê junto do grupo que foi aprisionado, enfim. Então essa relação com a leitura e escrita, ela já existia. Esse texto do Machado, que se chama Hoje Avental, Amanhã Luva,
sobre um escravizado que lia os periódicos, né? E o Machado, ele muito irônico, como sempre, e esse escravizado, e para pensar letramento eu acho interessante, porque o personagem, ele diz que lê e diz por que lê, porque é importante ele ler e saber o que está acontecendo na cidade. Então, é o uso da escrita como uma prática social, que é como a gente pensa letramento. A gente tinha também testamentos em que o negro, escravizado ou livre, deixava no seu testamento, querendo que os filhos sejam educados. Então, essa preocupação sempre foi grande. Teve no Rio também uma escola voltada para estudantes negros, com um professor negro. O pretestato. Pretestato, exatamente. E ele vai fazer uma solicitação para não participar de uma seleção, porque, na verdade, num dado momento, os professores que davam essas aulas particulares precisavam passar por uma seleção. Ele faz uma solicitação para não participar dessa seleção. E é um documento importantíssimo, porque ele justamente vai dizer que os estudantes negros, na escola formal, eles sofriam preconceito. Era um ambiente hostil para eles, e por isso essa escola era bastante importante. Mas a gente também vai ver essa preocupação na virada do século com a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro. Então, a preocupação com a leitura e a escrita, ela sempre foi presente na população negra no Brasil. E essas novas pesquisas, né? Posso completar? Pode, sim. É tão lindo. Sim, claro. Isso, tão bonito. Fiquei lembrando de 3 exemplos. Só para complementar, porque a resposta já se vale nela mesma. Eu penso no Daniel, da Revolta de Viana, que é incrível, porque é uma revolta super violenta, perto de São Luís do Maranhão, em Viana. E eram pessoas negras que sabiam ler e escrever, e sabiam que é uma revolta na década de 70, sabiam que nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, os escravizados foram libertos e, portanto, exigiam que aqui, depois da Guerra do Paraguai, acontecesse a mesma coisa. Então, olha que incrível, dando continuidade ao que Wagner respondeu tão bem, quais são as estratégias da leitura, o que, para mim, eu acho maravilhoso. E vou lembrar de 2 exemplos, se vocês me permitem, que me comovem muito. Na Enciclopédia Negra, que eu escrevi junto com o Flávio Gomes, grande historiador negro, e com o Jaime Laureano, grande artista negro também, a gente conta uma série de histórias em que a gente sempre diz assim, até o momento não sabemos. Claro, porque, como disse muito bem Wagner, se não há um apagamento, há um silenciamento muito grande, né? E essa história da Teodora é maravilhosa, porque Teodora, ela já tinha uma certa idade e ela tinha sido vendida separada de seu filho e do seu marido. E ela, com essa idade, achava que ela não podia morrer só, porque se ela morresse só, o corpo dela não se juntaria ao do marido e do filho em outro momento. Então, ela vai à feira e descobre uma pessoa negra também para redigir a carta dela. Ocorre que essa pessoa que redige essa carta era meio ladrão, E essa carta foi parar na polícia. E a Maria Cristina Wissenbach recuperou esse documento, essa carta. Então, você tem a dicção de Teodora e toda a subjetividade, toda a intimidade de Teodora. E queria lembrar de um terceiro caso muito famoso, mas pouco mencionado, que é a mãe de Lima Barreto. Né? Os Lima Barretos é uma família do Império que só estou corroborando tudo que Wagner disse, que eu concordo totalmente. É uma família no Segundo Reinado que consegue ascensão. O pai de Lima é tipógrafo, que é uma profissão muito utilizada pelas populações negras, pelas redes negras, como uma forma de ascensão. E não há nada mais simbólico isso, porque ele mexe com tipos móveis. E a mãe de Lima Barreto era mestre-escola. E tinha uma escola para moças em Laranjeiras. E é ela que ensina Lima a ler e escrever. Então, são estratégias muito importantes. E aqui vou só glosar o que foi dito. Que é muito importante pensar que essas não são exceções. Nós é que não conhecemos, mas são a regra. Né? Quer dizer, essa estratégia era muito mais comum do que nós sabemos. Né? Mas vamos saber. Eu estava comentando anteriormente anteriormente de começar a gravação, sobre os anúncios de fuga, como eles são documentos importantíssimos nesse sentido, porque aparece nos anúncios, sabia ler e escrever, sabia ler. Então, os documentos estão aí. A gente tem provas evidentes e
Pelos motivos que nós sabemos, houve uma tentativa de fato, não olhar para essa população como uma população com esse domínio, mas os documentos são evidentes nesse sentido. E há também registros de bibliotecas que são deixadas, né, por escravizados, enfim, já libertos, para seus familiares. Como eu penso também em relação à própria tipografia do Paula Brito, como um espaço de letramento e de apropriação. Ele trabalhava com escravizados de ganho. Então eles estavam trabalhando ali, mas também estavam aprendendo. Num dado momento ele começa a publicar um jornal abolicionista. Quem preparava esses jornais, quer dizer, quem imprimia, eram escravizados. Então, assim, são muitos exemplos. Lili, você já tinha começado a falar do Lima Barreto, eu queria justamente chegar nele agora. Você tem uma biografia linda e queria recuperar a história dele como esse grande autor, né, que enfrenta, né, que coloca na primeiro plano nos livros dele a questão racial, que enfrenta muitas dificuldades para ser escritor, queria a glória literária, né, tem uma das crônicas dele, recuperar um pouco essa história. Lima Barreto é essa pessoa, eu sempre digo que ele é um termômetro nervoso da Primeira República. Eu acho, quero ouvir o que vocês acham também, que há uma certa confusão toda vez que a gente fala assim, não, mas Lima Barreto é o primeiro escritor que define a sua literatura como uma literatura negra. As pessoas sempre ficam para mim, não, mas tem esse. Eu falo, mas essa pessoa se dizia negra? Essa pessoa... introduzia nos seus livros a questão negra é uma questão fundamental nos enredos, os personagens são negros, né? Tanto que nessa biografia eu faço um capítulo sobre, que eu chamo As Cores do Lima, que eu anotei, quer dizer, ponto a ponto como é que ele escreve, o que ele faz, e dá para ver que ele tem um interesse muito grande nessa questão, na questão das cores, na questão racial. E, ao mesmo tempo, uma pretensão muito grande, né? Quando ele é internado a primeira vez, em 1914, ele diz, me sonhei Dostoiévski, né? Então, não era E, por outro lado, ele também, em momentos de grande sofrimento, ele também redige no seu diário, né? Ó, literatura, me dá o que peço ou me mata. Sim. E eu... tenho certeza, né, eu sou uma pessoa branca e tudo mais, mas que o racismo mata, né? E eu tenho certeza que Lima, eu sei qual é a anamnese, eu sei exatamente do que ele morreu, mas eu acho que ele morreu de racismo, porque Lima era uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa que tentou entrar 3 vezes na Academia Brasileira de Letras, na quarta desistiu. Depois disso, entrou Francisco de Assis Barbosa, que é o primeiro biógrafo de Lima Barreto, e depois eu entrei. Então, não quer me parecer uma coincidência que 2 pessoas brancas que escreveram sobre Lima Barreto entraram na ABL e ele não entrou. Por outro lado, nós acabamos de descobrir, nos acervos da ABL, que a academia, Lima falece em 22, em 23... eu achei agora contas que a ABL pagou pensão para Evangelina, irmã de Lima Barreto. Então, pergunta... Que incrível! Por que será que a ABL... Não sei, é bom da pesquisa é quando ela começa, eu já estou continuando. Por que será que a ABL, que não aceitou Lima Barreto nos seus quadros, pagou uma pensão para a irmã de Lima Barreto? Culpa? Reconhecimento da importância dele, de como ele acabou não entrando, porque não basta isso que eu queria destacar, não basta o fato de Lima ser negro, mas era o tipo de literatura que ele fazia. Então, são questões muito distintas. Eu não sei qual a sua opinião, mas eu acho que a gente ainda tem dificuldade para lidar com essa distinção, né? Não basta, né? A pessoa... Você fala, não, olha, os pais eram negros, o avô... É como que a pessoa lida e como que a pessoa assume esse lugar, né? Sobretudo no seu projeto literário, que é o caso de Lima Barreto. Wagner, vou aproveitar o Lima Barreto e já te perguntar da sua tese, Vidas Negras, Vidas Literárias, que começa a partir de 1978, né? Parece um gap aí. Né? A gente já tem pensado isso. Por que a gente teve um país com Lima Barreto, Machado de Assis, e no século XX passa a existir uma dificuldade maior de um autor negro, de uma autora negra de publicar. E isso só começa a acontecer de novo a partir dos anos 70. Conta o que você descobriu nessa tese. Inicialmente eu queria fazer uma comparação entre a segunda metade do século XIX com o final do século XX,
porque é um período que a gente tem um número maior de escritores negros, de intelectuais negros, produzindo e interferindo na cena literária. Então eu queria entender como que questões sociais puderam ter sido importantes para que isso ocorresse. Pensando muito no movimento abolicionista e pensando também aqui já, depois de 78, todas as lutas por democratização. O movimento literário que ocorre a partir de 78, aqui, começa em São Paulo, ele está totalmente relacionado ao movimento negro unificado. Então, é pensar literatura e sociedade, o quanto que isso interfere. Enfim, aí ficou um objeto enorme, eu não daria conta de fazer isso apenas no doutorado, e eu preferi ficar com a literatura contemporânea a partir de 78, que é quando surgem os cadernos negros, né, aqui em São Paulo. Produzidos pelo Quilomboje. Produzidos pelo Quilomboje, idealizados pelo CUT, e que é quando... Então, a minha primeira investigação é o que fez surgir um grupo tão grande até então, né, tão grande de escritores jovens negros publicando, porque aí tinha o Quilomboje aqui, mas tinha também o Palmares, em Porto Alegre. Em Salvador tinha um grupo também, no Rio, Negrícia. Então eram grupos de escritores jovens produzindo, vivendo uma vida literária. E aí eu cheguei na essência da tese, que era justamente falar sobre vida literária. Quando a gente começa a falar de tese, a gente vai sem fim, né? Vou resumir aqui. Entusiasmo. Resumir não. Resumir não. Mas dentro da história da literatura brasileira, quando a gente pensa em vida literária, o que os textos vão dizer é que na década de 80 essa vida ela se reduz, né? Então existe uma vida literária muito forte brasileira até ali a década de 70, com a poesia marginal, e depois ela vai perdendo a força. Mas é justamente na década de 80 que esses grupos de jovens escritores negros estão atuando. Em grupo, trocando textos, frequentando escolas, presídios. Isso também não é uma vida literária? Sim, havia uma invisibilidade dessa história. Você tem uma forma como o cânone registra e não registra. O Exatamente. cânone não registrou. Então, a tese também é um pouco essa reivindicação para que essa história entre dentro da história da literatura brasileira. E acabo fazendo também uma reflexão, ao se pensar em vida literária, aí você tem esse termo vida, o que é pensar vida literária e escritores negros? O Jefferson Tenório, numa entrevista, isso estava bem no início ainda do desenvolvimento da tese, perguntam para ele que conselho você daria para um escritor jovem negro? Aí ele responde, manter-se vivo. Eu pensei, nossa, é a minha tese. Então, assim, existe uma urgência de se manter vivo que atravessa a questão da escrita. Isso vai aparecer tanto na obra, então você vê, por exemplo, a Conceição Evaristo, ela tem um poema chamado Certidão de Óbito. E ela diz, a certidão de óbito veio lavrada desde os negreiros. O Jefferson, com o Avesso da Pele, em que tem um personagem que é assassinado pela polícia. Existe uma recorrência desses escritores falando sobre essa questão que é a vulnerabilidade à morte. E que é professor de literatura. Falando dessa vulnerabilidade à morte. Então, aí isso eu acabei fazendo com que a tese seguisse dois caminhos, um mais reflexivo e filosófico, pensando na questão das vidas negras, né? E pensando numa literatura de vidas negras importam, e o outro mais focado na questão dessas vivências desses autores produzindo uma literatura mesmo dentro de uma diversidade. Quer dizer, o que foi para a Carolina Maria de Jesus, ela não entra dentro desse escopo por uma questão temporal, mas o que foi para a Carolina produzir literatura num país racista, sendo ela uma mulher negra e pobre. Como é que se produz literatura aí? Que literatura é essa? Como se olha para essa literatura? Né? Com que tipo de teoria a gente olha para essa literatura? Se a gente pensa na teoria da literatura brasileira também, no Antônio Cândido, que eu sou apaixonado, gosto muito de tudo que ele fez, mas ele não considerou essa literatura ao criar a teoria. Quando você não considera determinados objetos ao criar uma teoria, essa teoria ela vai dar conta também desses objetos? É algo que eu questiono também dentro da tese. É uma tese muito mais para levantar questionamentos, até porque são temas que ainda não estavam sendo tratados, do que conclusiva. Eu espero que ela inspire outras pessoas a seguirem com esses temas. Interessante que o Brito Broca lança, no começo do século, A Vida Literária no Brasil, 1900,
Nessa comparação, o que dá para dizer de como é que era aquela cena e do que a gente teve nesse momento que você estudou? Eu usei como base, né, o livro do Brito Broca. Ele se colocava muito mais como um cronista, o que para o meu objeto também é essencial, porque essa literatura negra ela acontece em espaços alternativos, então ela não está acontecendo como a poesia marginal, que tinha como um polo a PUC do Rio. Não, ela está acontecendo em associações comunitárias. Então, acho que a crônica ela consegue captar melhor o que ocorre nesses espaços alternativos. E ele também não exime, ou ele também não deixa de citar o quanto tanto o racismo quanto o machismo estava presente. Então, ele cita, por exemplo, o desejo da Júlia Lopes de Almeida de entrar na ABL, de como ocorre esse afastamento, ou seja, para que ela não entre, né? Ele vai citar o Monteiro Lobato também, cartas do Monteiro Lobato. Tem uma carta, né, que o Lobato chega no Rio de Janeiro e ele fala algo como: que pessoas horríveis do Rio de Janeiro, vendo as pessoas vindo do subúrbio, que pessoas horríveis do Rio de Janeiro. São Paulo conseguiu dividir melhor as pessoas, essa misturada do Rio é um absurdo, enfim. E que é complexo também, porque o Monteiro Lobato também vai editar o Lima Barreto. Há o reconhecimento da qualidade literária dele. O Monteiro Lobato não só, ele que oferece, né? Lima tá no hospital por conta dos vários pileques que ele tomava, e é hospital militar. E ele recebe uma carta de Monteiro Lobato dizendo que publicaria o que Lima quisesse, né? Isso é bonito, né? Porque a gente vai entendendo a ambiguidade das pessoas, né? E o que eu consigo observar a partir do livro do Brito Broca é que realmente existiam mais espaços nesse período para os autores negros produzirem e serem lidos. Quando a gente faz ali a virada do 20, essa autoria ela vai um pouco desaparecendo. Ficando mais difícil. Mais difícil. A gente tem o Lino Guedes, é um ou outro, mas vai ficando mais difícil e só volta como grupo já no final da década de 70. Sabe, Wagner, que eu ia te perguntar, porque eu acho, se a gente tomar, por exemplo, o próprio caso de Lima Barreto e da confraria do Lima Barreto, né? O grupo com quem ele convivia, eu penso que esse espaço era mais facultado para, você me corrija, pessoas negras que compartilhassem das instituições literárias que começavam a surgir nessa República das Letras. E não para pessoas escritores que, de alguma maneira, fossem mais insubmissos, né? Que não seguissem à risca aquele receituário, né? Não há nenhum julgamento de valor, Machado. Eu gosto muito de Machado, quem sou eu para não gostar? Mas, vamos dizer, o modelo institucional seguido por Machado era um modelo mais dentro do cânone, né? Diferente de escritores que vinham aí produzindo um outro tipo de literatura. Que era mais questionadora. Muito mais questionadora do establishment, das coisas. Então, para esses escritores, na minha opinião, o espaço nunca foi aberto. Na minha opinião. Eu começo a tese justamente citando uma passagem do livro do Brito Broca, que é sobre um candidato à ABL. Então eles encontram o Machado e o Machado não quer que esse candidato, eu não lembro o nome do candidato, mas o Machado não quer, nem sei se o Brito Broca cita o nome do candidato, mas ele não quer que a pessoa entre para a ABL. E eles questionam, mas por que Machado e tal? E o Machado vai caminhando pela Rua do Centro, entra num... É o Emílio de Menezes. Emílio de Menezes. Ele entra num... acho que é um bar, um restaurante, alguma coisa assim, que tem um quadro dele. Mas o Emílio de Menezes, isso também é interessante, porque a gente poderia interseccionar com outros marcadores. O Emílio de Menezes era branco, mas era um branco que bebia, boêmio. Então, a ABL, essa República das Letras, também tinha um certo humor nos costumes, na forma de viver e de se portar, né? E que expulsava pessoas que, enfim, bebiam, expulsava mulheres, né? Mulheres só entraram na ABL agora, né? Praticamente agora, e foram só 11, eu sou a 11ª. Então, acho que essa é uma literatura muito que excluiu durante muito tempo, né? E que a gente pode interseccionar. Então, mulheres negras, mais difícil ainda, né? E eu acho que, e aí também não sei se você concorda comigo, eu acho que o Lima ele acaba pegando esse período que é muito difícil para a autoria negra. Eu acho que essa virada, as duas primeiras décadas... Pós-abolição. Do pós-abolição. Eu acho que isso tem um impacto em relação à recepção da obra dele.
Não sei o que você pensa sobre isso. Eu ainda não tenho certeza. Eu acho que Lima dizia que fazia uma leitura militante, né? Militante no sentido de incluir a política, né? Que faz parte de um perfil, eu diria, da literatura negra contemporânea. E acho Lima muito contemporâneo nesse sentido. E ele foi criticado não só no contexto dessa Primeira República, mas foi criticado anos depois. Vou dar um exemplo aqui famoso, quando Francisco de Assis Barbosa chama vários autores para fazer. Ele vai reeditar a obra do Lima e vai criar prefácios para essa obra. Ele chama Sérgio Buarque de Holanda, né, que todos nós estimamos, para fazer o prefácio de Clara dos Anjos. E Sérgio Buarque escreve: Lima Barreto não tem imaginação. Então, o que dizer dessa literatura que nós produzimos agora, né? Uma literatura tão... Nós sabemos que a literatura nunca é um espelho, nunca é, né, um produto do seu momento, mas uma literatura que produz essa reflexibilidade em relação ao momento em que ela vive, né? Lili, eu queria te perguntar já sobre essas imagens da branquitude, seu novo livro. Conta como é que foi reunir esses materiais e produzir essa nova reflexão. Acho que esse é um livro que nem o livro do Lima, que eu estudei a minha vida inteira. Esse é um livro que eu dou aula desde que eu me conheço por gente dando aula. Eu coleto imagens da branquitude que podem ser tomadas nos mais diferentes lugares. O livro se chama Imagens da Branquitude, Presença da Ausência, porque eu considero que a branquitude é uma grande presença ausente. Vou dar exemplos. A branquitude classifica, mas não é classificada. Então, determina que todos têm raça, menos a branquitude que não tem raça. É hora de racializar, né? Nós também precisamos desse letramento, né? Mas, no caso, um letramento racial. A branquitude impõe normas, mas se exclui da norma, né? Então, é um lugar de grande onipotência na sua transparência. Então, eu estudo sapatos, né? Porque sabemos que não havia uma lei que determinava que era proibido o uso de sapatos, mas que aqui no Brasil escravizados e escravizadas não usavam sapatos. Tanto que viajantes contam que no dia da Lei Áurea, muitos ex-escravizados e escravizadas compraram sapatos e os sapatos fizeram bolha, porque os pés estavam acostumados a andar no chão cru, né? E os sapatos foram usados a tiracolo como símbolos de liberdade. Mas se isso tivesse ficado retido no passado, não, mas isso eu vou mostrando como essa questão dos sapatos, de ter ou não sapatos, e meias também, continua para além do período da escravidão. Eu estudo os mapas, né? O que são mapas, se não projetos da branquitude que colocam a Europa ao centro e que fazem alegorias e que definem aos outros, né, como a barbárie, e a si mesmos com símbolos como livros, pincéis, edifícios e tudo mais. Eu estudo também os sabonetes, que são elementos fundamentais do processo de branqueamento. A ideia do sabonete toma grande força, como mostra Anne McClintock, no período do Império. O sabonete é o grande símbolo do colonialismo, e é impressionante a quantidade de propagandas que vendem sabonetes e mostram pessoas negras sendo branqueadas pelos sabonetes. São terríveis. Esse projeto branqueador continua presente. Então, o livro estuda diferentes objetos e tenta ler imagens, porque nós também não estamos acostumados. Nós lemos muito bem um documento, a gente pega um documento, a gente quer saber o ano, a procedência, a origem, você vai indagar contra quem ele se localiza ou não. E quando as pessoas pegam uma imagem, elas costumam achar há uma naturalização ainda maior. Exatamente, por isso que eu trabalho com imagens, porque as imagens têm esse poder de naturalizar, e as pessoas acham que conseguem enxergar, mas não conseguem. Eu distingo os verbos ver e enxergar, porque ver, na minha concepção, é uma capacidade biológica que quase todas e todos nós temos, infelizmente não todos, mas enxergar é uma escolha cultural. Então, eu vou tentando trabalhar com muitas telas conhecidas até, mas eu tento ler como uma espécie de contranarrativa. Eu vou a partir dos detalhes que são, na verdade, imensas estruturas, né? Wagner, você teve um trabalho em clubes de leitura, né, com formação de leitores. Pelo menos 2 livros
Machado de Assis por Jovens Leitores e Lima Barreto por Jovens Leitores são resultado, você assina com a Fernanda Freitas, são resultado desse trabalho. Conta como é que foi trabalhar com esses dois autores, com a juventude no Rio de Janeiro, como é que isso ressoou? Eu trabalhei durante 9 anos na Escola Sesc de Ensino Médio, é uma escola modelo no Rio de Janeiro. E no período ela recebia alunos do Brasil todo. Esse era o projeto inicial da escola, que residiam na escola. Essa escola ela tinha várias oficinas. Uma das oficinas foi o clube de leitura. O objetivo era apresentar o acervo da biblioteca. O clube foi um sucesso e muito validado pela escola. A escola gostava muito do clube, do resultado que o clube trazia. A ideia da publicação é para que outros estudantes, outros professores possam desenvolver também clubes de leitura. Nessas publicações, a gente apresenta um pouco a metodologia do clube e os estudantes fazem convites de leitura desses textos. A gente trabalhou 1 ano com Machado, e depois cada estudante escolheu um texto do Machado e ele faz um convite do porquê é importante ler tal texto. Também foi uma ideia de que fosse um convite do estudante, então é um convite do estudante para outro estudante. A escolha da Autêntica, da editora, foi publicada pela Autêntica, também por isso que a Autêntica trabalha muito, né, nesse perfil editorial de escolas, professores. E esse clube de leitura, ele fazia parte de um projeto maior, que é uma ideia de biblioteca, que foi algo que eu segui assim, durante toda a minha profissão como bibliotecário, que é uma biblioteca mais democrática, uma biblioteca que não é o lugar do silêncio, muito pelo contrário, é o lugar da conversa, do estudo colaborativo, da criação. Então, uma biblioteca que é um espaço também de cultura, então é uma biblioteca que pode ter apresentação de teatro, apresentação musical, uma biblioteca que está em contato com o seu entorno. Então, essa biblioteca, a gente fazia muitos projetos com a comunidade, criação de bibliotecas comunitárias a partir de oficinas com os próprios alunos, produção de documentários. Então, é uma biblioteca que se espalhava em todas as suas possibilidades, num trabalho dentro do projeto educacional da escola e também com uma tentativa de mudança da ideia de biblioteca. E, de fato, deu resultado. Assim, acontecia que, domingo de manhã, os estudantes estavam na biblioteca porque queriam estar. Para a realidade brasileira, que a biblioteca durante muito tempo foi o espaço de castigo, né? Vá para a biblioteca. Então, os alunos querer ir para a biblioteca escolher a biblioteca. E a relação deles com esses dois autores, Machado e Lima, o que você lembra dessa experiência? Eu acho que a relação com o Machado, inicialmente, teve um questionamento em relação à linguagem. Tá um pouco mais difícil do que eles estavam acostumados. Depois vai, não se preocupa. Não se preocupa tanto em ler e tenta entender. E aí fluiu e foi bacana. E acho que com o Lima foi mais instigante para eles. Acho que o Lima chegou mais perto. A linguagem também está mais próxima, né? Acredito que sim. Acredito que o Lima tem um perfil, a Lília falou disso, um perfil mais questionador, que chega muito rápido no jovem, que também está com esse perfil questionador, né? Lília, você entrou na ABL na vaga do Alberto da Costa Silva, diplomata brasileiro, excelente poeta, ensaísta, um texto maravilhoso. Eu sou leitora dele de antigamente, quando ele lançou aqueles livros. Vou citar alguns deles que eu acho importante que quem estiver nos escutando. A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses. A Manilha e o Libambo, a África e a Escravidão, de 1500 a 1700. Tem outro livro dele chamado Um Rio Chamado Atlântico, que é a África no Brasil e o Brasil na África. Queria que você lembrasse um pouco dele e da importância de obras como as dele, que num momento em que não se estava falando tanto, né, dessas questões, ele trazia essas questões e trazia tão bem. Bom, é impossível substituir Alberto da Costa Silva na ABL. Alberto era embaixador, era poeta, era cronista, era historiador, né? Ele dizia, ninguém no Itamaraty queria servir na África, então eu poderia servir onde eu quisesse, né? E isso vai mudando, lentamente, mas eu acho que é sem volta, né? Você tem uma história super bonita agora da biblioteca dele e das máscaras. Sim. A ABL, quer contar? O Alberto determinou no seu testamento o que iria para a ABL. Ele era uma pessoa... A ABL deve muito ao Alberto, né? E tem muito carinho por Alberto. Eu acho que eu tenho sido recebida com carinho que as pessoas fazem. Alberto. Alberto era uma espécie de pai afetivo e intelectual, né? Ele, de alguma forma, me adotou de uma maneira linda, né? Eu que perdi meu pai muito cedo. E Alberto, de alguma maneira, refez esse lugar da paternidade e ele deixou muito determinado, né, o que ele queria. E ele queria justamente que a sua coleção africana
não fosse desmembrada e fosse para a ABL. Os filhos também foram pessoas incríveis no sentido de respeitar, todas as pessoas, enfim, embaixadores, viveram em África e tudo mais, e doaram agora 7 máscaras para a Academia Brasileira de Letras, que vão ficar na biblioteca da ABL, o que eu acho que é uma grande alteração, né? Porque vamos combinar que a ABL tem ainda uma imagem muito branca, né? Com bustos um pouco, nós brincávamos antes de entrar aqui, muito romanos, né? Gregos, né? E isso é muito impressionante no Brasil, né? Ou seja, como nós sempre falamos, nós fomos gregos, passamos isso para as crianças, nós somos gregos no passado. Ninguém vai negar que fomos, né? Mas fomos também majoritariamente africanos, né? E africanas. Então, acho que o Alberto tem, e os livros dele, o Alberto também tem livros para crianças, em que ele fala coisas belíssimas, né? Então, ele diz assim, o elefante é um animal que quer ganhar a civilização quando todos queremos esquecer dela. Ou a girafa, eu li esse documento com ele, é um animal de pescoço tão largo, tão comprido, que o sultão, para conversar com ela, tem que subir no degrau mais alto da sua torre. Então, ele tem esse jeito muito humano, muito bonito, e não menos crítico, né? O que é muito importante. Wagner, eu queria que você contasse sobre a Malê, que é essa editora que nasce com esse compromisso de publicar autores e autoras negros brasileiros e que tem um prêmio também para incentivar a descoberta, né, desses inéditos, e como que as coisas estão acontecendo de modo diferente agora no mercado editorial também. A Malê, o nome Malê acho que já ficou claro aqui na conversa. É uma homenagem, né, à revolta dos malês e a esse grupo, e ao fato deles valorizarem a cultura, a educação, o fato de serem letrados. Eu entendi que isso era um símbolo importante para uma editora que estava entrando no mercado para valorizar a autoria negra. Eu começo a pensar na editora por volta de 2013, eu acho que quando teve uma feira de Frankfurt, e que apenas o Paulo Lins foi convidado, não, o Paulo Lins e o Ferrez que foram convidados. Mas as matérias é engraçado também, porque as matérias falaram muito do Paulo Lins e não falaram do Ferrez, e depois o Ferrez faz um texto dizendo eu também estava lá, enfim. E nesse momento os escritores negros criaram um manifesto justamente questionando a feira. Eu acho que é o primeiro momento que eu tenho que essa pauta chega para mim e eu começo a me conscientizar em relação a isso. E aí de 2013 a 2015 eu vou um pouco elaborando, conversando com os escritores negros e entendendo esse mercado e o que estava ocorrendo. Em 2015 eu lanço a editora com esse objetivo, né? Hoje a gente está com cerca de 150 títulos. Beleza, né? 150 títulos. Tem os campeões, assim, de preferência? Conceição Evaristo, com certeza, e Liana Alves Cruz. São assim, as autoras que mais vendem na Malê. 2 mulheres. 2 mulheres. Então, eu tenho muito orgulho da Malê. Eu acho que é uma história bonita e eu acho que ela vem, de fato, dando o recado que precisava dar. E é muito importante quando a gente consegue transformar alguma realidade. Então, assim, isso para mim é muito emocionante nesse sentido, porque eu acho que serve para qualquer pessoa. Agradeço muito a presença de vocês. Ótimo. Obrigado, eu agradeço. Obrigada. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.